bem, Fabiano? Hoje nós falaremos sobre educação. Eu estou no Colégio Santa Úrsula, que esse ano de 2012 completará 100 anos em Ribeirão Preto. Início de ano, começa aquela preocupação dos pais, aquela correria com a lista de materiais, e estou sendo recebido aqui no Santa Úrsula pela Márcia Balbão. Ela que é arte educadora, psicopedagoga e que vai passar algumas orientações muito importantes para você que acompanha o Página Aberta. Olá, Márcia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, André? Márcia, início do ano. Existe uma imagem de que os pais ainda não matricularam seus filhos porque estão pechichando, vendo qual a escola mais barata, mas, na verdade, muitos pais em Ribeirão Preto estão pesquisando os métodos de ensino. Essa informação procede? Explique para a gente. Realmente, o que nós percebemos é que os pais ainda se sentem muito inseguros em relação à escolha da escola para os filhos, principalmente a educação infantil. Eles se sentem terrivelmente responsáveis porque a criança não pode escolher ainda. Essa escolha realmente é feita por eles. Então, o que nós aconselhamos? Realmente a visitarem todas as escolas, as diversas metodologias, para fazerem, uma escolha muito consciente. E aqui estamos hoje, então, para falarmos um pouquinho sobre o nosso método de trabalho. No passado, a educação infantil não tinha essa valorização que tem hoje, principalmente de 0 a 4, as pessoas imaginavam uma creche onde eu deixarei o meu filho para que eu possa desempenhar a minha atividade profissional. Hoje nós temos as informações de que é justamente nessa fase que começa a moldar o caráter da criança, por isso um investimento muito grande, inclusive inserindo já com o calendário de educação. Como se deu essa mudança e como funciona o ensino hoje para a criança de 0 a 4, de 0 a 5? Com os estudos avançados, da psicologia, da neurociência, hoje realmente já sabemos que a partir do nascimento são necessários muitos estímulos e o desenvolvimento da inteligência se faz nessa fase. Então se torna muito importante o trabalho que é feito na educação infantil. Aí nós vamos partir para métodos. Tem a chamada escola socioconstrutivista, Waldorf, montessoriana. Qual o método que é utilizado aqui? E explique para os nossos telespectadores como ele funciona. Sim, existem os métodos mais tradicionais, onde o professor só ensina. O papel do professor é mais importante do que propriamente do aluno. O aluno se senta em carteiras enfileiradas, e o professor é o centro da atenção. Nas outras escolas já está trabalhando um pouquinho diferente, já estão trabalhando diferente. Tanto o construtivismo, que na verdade não é um método, é um estudo ainda, que nem todo concluído, foi a partir dos estudos do psicólogo Jean Piaget. Temos também depois o trabalho da Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Vygotsky, nenhum deles brasileiro, infelizmente, mas aqui nós trouxemos para nosso sucesso o trabalho da Maria Montessori, que ele é divulgado no mundo todo. Ela é de origem italiana. Piaget foi muito divulgado e principalmente acredito que em Ribeirão grande parte dos colégios adotam esse método. Quais são as diferenças básicas entre o método Piaget e o método montessoriano? Então, Piaget deixou os estudos sobre o desenvolvimento das capacidades da criança, tanto da parte de inteligência, desenvolvimento motor, e ele foi contemporâneo de Montessori. Então, os estudos da Montessori são primeiro, e depois ele complementou. E a Montessori hoje é tão atual quanto antigamente. A neurociência e os estudos da psicogênese só fazem confirmar o que na época ela já falava, mas só através de observações. O Paulo vai passar imagens gerais aqui do colégio, mas nós estamos fazendo essa entrevista numa sala extremamente confortável, uma sala diferente dos padrões que os pais estão acostumados. Na distribuição de carteiras, em todo o mobiliário aqui presente, nos livros, cartazes, o visual diferenciado. Como se insere esse ambiente no método proposto por vocês? Uma das principais características do método montessoriano
justamente o ambiente. O ambiente já por si, ele deve ser formador. A criança é responsável pela organização, pela limpeza, pela manutenção de todos os materiais. Mas também existe uma liberalidade ou uma liberdade para essas crianças. Nós estamos acostumados com aquela escola tradicional, com regra, com disposição de carteiras. Como você consegue passar a mensagem ou fazer a educação com essa liberdade que muitos não estão acostumados? O mais interessante mesmo é ver funcionando, né? Convido todos vocês a virem ver a escola funcionando. Mas realmente a criança tem liberdade de escolha da atividade. Então, quando ela entra na sala, o que mais chamou atenção, ela pode ir executar o material de acordo com esse interesse, né? Então, é isso que traz essa alegria, essa movimentação para a sala. Muito se discute hoje a aprovação continuada dos alunos, muito se questionam os métodos de avaliação. Como é o processo de avaliação no método que vocês utilizam? Totalmente individual, personalizado, de acordo com o ritmo de cada criança. Não tem um caráter seletivo e nem um caráter comparativo. Eu falei agora há pouco que essa é uma escola centenária. Me parece que existem gerações, algumas famílias já estão na terceira geração estudando nesse colégio. A que se deve isso e como que é para vocês trabalharem com o avô, com o filho e depois com o neto? Esse é o sentido do reconhecimento do nosso trabalho, né? Porque se estão satisfeitos, se sentem realizados, eles voltam com os próprios filhos. Me fala um pouquinho sobre educação cósmica, um item que eu ouvi falar que é muito trabalhado aqui. Muito. Maria Montessori já falava sobre educação cósmica, é um assunto que está muito, né, na atualidade, principalmente falava sobre sustentabilidade. Então, as crianças, desde a educação infantil, já são preparadas para tomarem consciência da sua posição no cosmos, sua função enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa, cuidadora, que existe um Criador. E o mais importante é que eles já cuidam de animais, de plantas, desde o infantil. Você é profissional desse colégio, é claro que defende os métodos daqui, o sistema daqui, mas como uma técnica, como uma profissional, como você orienta o pai a fazer uma escolha de um colégio? O que ele deve levar em conta? E quero que você aborde também a questão da segurança, que, salvo engano, é uma das grandes preocupações hoje em dia dos pais. Realmente, o pai tem que avaliar espaço físico, segurança, ambiente propício, né, adequado para a criança, capacitação do professor também, André. É importantíssimo. E eu só queria ressaltar aqui o investimento que a escola faz, trazendo professores e equipes, né? Nós temos aí agora um curso também na Escola Americana de Campinas, estou indo com mais 4 professoras, então isso também é muito importante. E o pai, o que ele deve ter consciente? Assim, os valores que ele quer para a própria vida e para a vida do filho. Então, esses valores têm que estar em comunhão com os valores da escola. Se ele quer uma escola que tenha mais regras, mais limites, né? uma educação mais direcionada. Então, os pais precisam estar muito conscientes dos anseios, das expectativas que eles têm em relação à escolha da escola para o filho, porque é uma decisão que depende, né, somente deles, a criança não é capaz ainda. Então, uma escola que tenha regras e valores que deem continuidade à própria família. O pai e a mãe que já inseriram o seu filho no sistema de ensino e, eventualmente, o colégio utilizava um outro método. Quando muda, suponhamos que a pessoa opte por vir para cá, como que é esse processo de transição? Existe uma dificuldade do aluno em se adequar nessa nova realidade? É muito tranquilo isso para nós, recebermos crianças de outras escolas. E isso acontece, na verdade, durante o ano todo, principalmente no infantil. Ou os pais estão mudando de cidade, ou nascendo o irmãozinho e o mais velho vindo para a escola. Então, eles se identificam, eles se sentem mais livres, têm maior autonomia, eles são muito bem recebidos.
Eu circulei aqui pelos corredores e percebi entre os seus colegas de trabalho um sorriso estampado, uma tranquilidade, uma cordialidade. Isso faz parte do método educacional? É uma exigência dos empregadores ou é a vivência de um método de ensino que acaba repercutindo até na própria vida do profissional educador? Olha, André, realmente esse clima, muitos pais dizem que sentem também. Nós já estamos, habituados, a gente não percebe mais. Mas os pais dizem que é um clima de paz, de tranquilidade, e os professores também. Eu acho que é resultado de fazer o que gosta, Realmente, nós abraçamos, é um método que nós estamos assim cada vez mais apaixonados por ele. Você passou por isso e é uma coisa evidente que nós vivemos num mundo de competição. Os pais sempre querem medalhas, querem que seus filhos sejam os melhores, não só na nota, mas principalmente os melhores em relação aos colegas. Existe sempre essa competição, essa comparação. E vocês apresentam um modelo de educação um pouco diferenciado. Vocês trabalham outros princípios, outros valores. Me trace um paralelo sobre o mundo com essa exigência e a opção que vocês apresentam. A gente percebe realmente que o mundo aí fora é muito competitivo, adolescentes com muitos problemas pessoais. E o que Montessori já trabalhava, uma educação pela paz, para a paz. Então, nossas salas de aula não são propriamente competitivas, nós não desenvolvemos a competição. A superação da criança não é em relação ao amigo, ao outro, é em relação a ela mesma. Então, essa superação de si próprio vai trazer força, coragem para superar os desafios da vida. Escola é lugar de lição de vida. Então, o aluno vai encontrar o melhor de si e doará para a sociedade o melhor de si. Exatamente. É isso que nós queremos que ele descubra. Todas as habilidades que ele é capaz de desenvolver. Começando o ano letivo, eu quero que você deixe uma mensagem para aquele pai, para aquela mãe que está em casa agora, está quase decidido, ou que os seus filhos já vão começar o ano letivo, já estão preparando lista de materiais, lancheira, mochila. Deixe uma mensagem para esses pais. Tem uma frase da Maria Montessori, do livro A Criança, um dos livros mais importantes dela. Deixe-me crescer, mas deixe-me ser eu mesma. É o respeito que nós adultos devemos ter com a criança. Pois bem, Fabiano, telespectador, respeito à criança e um investimento no futuro daqueles que farão o nosso futuro. Eu volto na próxima semana aqui no Página Aberta. É com você, Fabiano.